Eli, Eli, lama sabachthani. É sobre essa frase a qual ficou tão emblemática de Jesus que eu quero falar hoje. Amém? Bora lá. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos finalizando hoje a leitura do livro de Mateus. E hoje é dia de lermos os capítulos 27 e 28. Amém? E eu quero compartilhar uma mensagem hoje com os irmãos muito emblemática, importante para as nossas vidas, que trata-se da morte de Jesus. Mateus, no seu capítulo 27, versículo 45 e 46. A palavra do Senhor diz assim: Ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Amém? E eu já recebi diversas perguntas sobre essa passagem bíblica e as pessoas me dizendo por que Deus abandonou Jesus. De antemão, eu já quero te dizer que Deus nunca abandonou Jesus e nunca desamparou o seu filho, tá bom? O que acontecia ali já era um plano de Deus para a salvação da humanidade. Eu preciso te falar sobre isso para que você amplie o seu entendimento e abra os seus olhos para o que realmente aconteceu ali. Jesus ele estava naquele momento com os pecados de toda a humanidade. E Deus nunca quis somente um filho, mas Deus quis sempre ter uma família, não só uma nação, mas todo o povo. Amém? Então, sempre foi plano de Deus ter você e ter a mim também como filhos de Deus, tá bom? Então, olha só, quando Deus ele olha para Jesus naquele momento, naquela cruz, ele não vê apenas o filho dele, mas ele vê também todo o pecado da humanidade. Que a palavra do Senhor mesmo, ela vai nos dizer que o Senhor Jesus levou sobre si todo o pecado. Então ele levou o meu pecado, ele levou o seu pecado, ele levou o pecado dos seus familiares. E neste momento, ali está a ira de Deus contra o pecado. Mas necessitava-se de o sacrifício do cordeiro. Porque até então o pecado ele não era expurgado da humanidade. Não, o pecado ele era coberto. Lembra dos sacrifícios que o povo de Deus fazia por conta dos seus pecados? Aquele sacrifício anual, por exemplo, era para encobrir o pecado, mas com o sacrifício do Cordeiro de Deus, que não tinha pecado algum, não tinha mancha alguma, todo o pecado da humanidade, ele seria limpo, seria retirado. Por quê? Porque o Senhor Jesus levou sobre si todo o pecado. Então Deus, naquele momento, ele não está vendo apenas o seu filho, mas ele está vendo o pecado da humanidade. Imagina só, Deus vindo com a sua ira sobre toda a humanidade. Só que quando ele vem com a sua ira sobre toda a humanidade, está Jesus, com os braços abertos, naquela cruz. Então, o Senhor Deus, ele se depara com Jesus naquela cruz. E por isso, Jesus, ele vai dizer Eloi, Eloi, ou em outras traduções, como essa, vai dizer Eli, Eli, lama sabachthani. As pessoas que não estão entendendo nada estão achando que ele está chamando por Elias, mas não. Ali é uma conversa entre o filho para com o pai. Ele chama a atenção do pai, porque mesmo Jesus sendo Deus, ele tem um pai todo-poderoso, a qual ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Ou por que me desamparaste? Em outras traduções. E é onde
acontece o maior sacrifício de todos os tempos, para que eu e você e todos que nele crê pudéssemos reatar a nossa aliança para com Deus. Tanto é que este ato de Jesus, esse ato salvífico na cruz, é o ato que nos permite hoje de morarmos na glória de Deus Pai. Amém? Olha só que interessante. No capítulo 28, do versículo 11 ao versículo 15, a palavra do Senhor diz assim: Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas entraram na cidade e contaram aos principais sacerdotes o que havia acontecido. Eles convocaram uma reunião com os líderes do povo e decidiram subornar os guardas com uma grande soma em dinheiro. Instruíram os soldados: vocês devem dizer o seguinte: os discípulos de Jesus vieram durante a noite enquanto dormíamos e roubaram o corpo. Se o governador ficar sabendo disso, nós os defenderemos para que não se compliquem. Os guardas aceitaram o suborno e falaram conforme tinham sido instruídos. Essa versão se espalhou entre os judeus que continuam a contá-la até hoje. Amém? Então, por que isso aconteceu lá e o próprio povo não acredita? Muitos não acreditam no Messias, no Jesus. Eles estão esperando ainda a vinda do Messias. Porque os próprios fariseus, os próprios mestres da lei, os próprios líderes do povo, eles não aceitaram Jesus. Eles não reconheceram Jesus como Filho de Deus. Quando os guardas foram contar a eles o que havia acontecido, porque os guardas viram o que aconteceu, eles sabiam o que tinha acontecido. Eles foram lá e subornaram os guardas. E daí eles contaram uma mentira, dizendo: não, Jesus não ressuscitou não. Os discípulos foram lá, removeram a pedra e tiraram o corpo de Jesus. E essa é a história que eles contam lá até no dia de hoje. E por isso, para eles, Jesus não foi o Messias, o enviado de Deus. Não, eles estão esperando a vinda de Jesus até hoje. Mas o Filho de Deus, o Emanuel, que significa Deus conosco, já veio e já morreu por mim e morreu por você. Porém, a palavra do Senhor nos garante, nos afirma que ao terceiro dia ele ressuscitou e hoje está na glória de Deus, ao lado direito, à destra do Deus Pai. Amém? Um pouquinho mais à frente aqui agora, no versículo 19 e 20. Olha o que diz a palavra do Senhor. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, qual é a nossa obrigação orientada por Jesus aqui? Ide por todo mundo e fazer discípulos. Discípulos meus, discípulos seus? Não. Discípulos de Jesus Cristo. Mas como que eu faço isso? Eu tenho vida com Deus, eu aprendo a palavra de Deus e eu instruo essas pessoas sobre todo o ocorrido relatado na Bíblia, para que assim eles possam seguir Jesus conforme Jesus orientou. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.